Hoje eu vou direto ao ponto. Nas conexões de chamas gêmeas, vemos muito o masculino fugindo dessa conexão. Por que isso acontece? E também eu vou te explicar como você deve se posicionar diante dessa situação. Eu sou Neila Bessa, seja muito bem-vinda à Escola do Despertar. Essa conexão de chamas, ela reflete aspectos profundos em ambas as partes, tanto no masculino quanto no feminino. Mas hoje a gente vai se ater aqui mais ao que acontece no universo, na energia masculina. Por que ele foge? Quando essa conexão começa a acontecer, quando essa conexão pode se tornar mais profunda, ele acaba fugindo, às vezes ele te bloqueia, ele inventa um monte de desculpa, ele desaparece, ele se retrai, ele começa a se comportar de uma maneira diferente daquilo que você conheceu no início. Então a gente vai entender por que ele foge. Como eu já disse, essa conexão, ela traz aspectos profundos de cada ser. E no masculino, isso vai despertar, vai refletir aquilo que ele vem reprimindo há muito tempo. Isso vai refletir aspectos profundos da alma dele. Você vai, é como se você fosse esfregar na cara dele tudo aquilo que ele não quer ver, que ele está escondendo. E quando existem crenças, tabus, preconceitos, dores, sombras, e isso tudo está guardado e começa a vir à tona, a tendência é que se ele não está preparado, se ele não tem essa compreensão de que precisa olhar para essas coisas e começar a trabalhar isso dentro dele, a tendência do masculino ferido é se fechar, é se retrair, é realmente se esconder, porque qual é o aspecto do masculino ferido? É um yin ferido. E o feminino ferido é um yang ferido. Tanto que quando você vê um feminino que está ferido, ele quer fazer briga, quer guerra, ele se torna, a mulher, né, se torna bélica. Ela perde aquela essência dela de paz, de tranquilidade, de sutileza e se torna bélica. É só ver como é que estão as mulheres hoje em dia. E no homem, acontece o contrário. Quando o masculino está ferido, é o lado yin dele que está ferido. Então, ele se retrai, ele se fecha, ele se esconde, ele não fala. E se existem essas questões desses traumas, desses tabus, desses preconceitos, crenças que homens receberam de como se comportar, e de repente vocês dois entram numa conexão e você acaba despertando sentimentos nele que ele não está acostumado a sentir, que talvez ele nunca tenha sentido na vida. São emoções muito profundas. Isso é assustador para o masculino que nunca viveu isso e que aprendeu a esconder tudo aquilo que ele sente. Então, o primeiro movimento dele é sim se esconder, é negar aquilo ali, é negar aquele sentimento, é negar aquela conexão, é negar que aquilo ali é real. Porque, pensa só, ele foi ensinado daquele jeito, de que o homem não deve ser protetor, não deve ser provedor, ele não deve demonstrar amor, ele não deve ser gentil, ele não deve sentir. Então, imagina se ele sente amor verdadeiro, se isso começa a se despertar dentro dele e ele tem esse monte de coisa guardada, a tendência é se esconder, é fugir. E tem um outro detalhe que precisa ficar claro aqui, que muitas vezes a sombra que existe nele não é algo ruim, não é um trauma doloroso, não é algo negativo que a gente pode entender que vai causar dor ou sofrimento, ou que causou dor ou sofrimento. Muitas vezes o que ele está guardando na sombra é o propósito de alma dele, é um amor que ele poderia estar sentindo, é o amor por ele mesmo, é o cuidado, é ser atencioso, é ser um homem realmente generoso. Então, você pode vir a despertar isso e isso vai contra, provavelmente, tudo aquilo que ele viveu, tudo que ele aprendeu. Porque foi dito para ele que homem deve esconder sentimento, que homem não chora, que homem tem que ser forte. Então, ele acaba criando uma armadura e a hora que um feminino chega e toca nessa ferida e ele não consegue controlar, porque quando é uma conexão de chamas, isso acontece inevitavelmente, não há controle, não tem como eu
eu não me conectar com isso. Eu posso depois conseguir controlar no sentido de amenizar as minhas emoções, controlar o meu estado vibracional quando eu tenho consciência e ir equilibrando. Mas num primeiro momento é uma conexão muito profunda mesmo. Porque se você tem uma chama gêmea, você vive isso em outras realidades paralelas. E se o encontro causou essa distorção, essa confusão, essa é uma confusão mesmo, sabe? Uma dissonância, provavelmente em outras realidades vocês também não resolveram esses assuntos. E sempre que se encontram, continuam da onde pararam, ou continuam naquele ponto, não conseguem avançar até que ganhem compreensão. Então, nessa realidade, você pode escolher a compreender essa relação, a compreender essa conexão e começar a se desenvolver para talvez, sim, poder se unir a ele. E vocês viverem o que realmente a alma de vocês precisa ou quer viver. E o fato de você não estar vivendo ou não ter vivido não quer dizer que isso esteja errado, mas são as experiências da sua alma, que talvez precisa passar por todo esse processo, por esse afastamento, e precisa vencer crenças, precisa vencer tabus, preconceitos, por causa de toda a história da humanidade. E acontece essas coisas. Eu vou dar um exemplo meu e do Alex. Quando a gente se encontrou, a gente teve essa conexão, né? Eu gostava muito de estar perto dele, me sentia muito bem com ele e ele também. Então, a gente provavelmente já tinha resolvido e acordado, feito um acordo de fazer com que essa relação acontecesse, né? E inconscientemente a gente tem feito isso, né? Inconscientemente não, conscientemente a gente tem feito isso, a gente tem se trabalhado, eu tenho me trabalhado, ele tem se trabalhado para que essa relação continue, porque nós temos consciência que existe muito além de uma conexão romântica, existe uma missão de trabalho. A gente não tá aqui só para se conectar romanticamente. E não tá errado, gente, quem veio só se conectar romanticamente. Porque mesmo quando você se conecta, você não tem ainda a ideia de qual é essa missão, só o fato de você conseguir estabelecer paz e união, isso já reverbera essa energia para todo o planeta. E a energia das conexões de chamas, ela é muito forte. Ela mexe na frequência do planeta. Por isso que tem muitas pessoas vivendo essas conexões. Então, eu não estou dizendo aqui que você vá atrás dele ou não vá atrás. Mas o fato é, se trabalhe internamente. Outra coisa que muitos homens começam a sentir, talvez eles nunca tenham sentido, né? O masculino, é o amor. Ele encontra a chama e ele sente esse sentimento forte, profundo, e essa conexão que ele não consegue compreender. E se ele tá na inconsciência, se ele tá vivendo a vida dele de qualquer maneira, sem olhar para dentro, achando que a realidade é o que existe fora, e ele tá vivendo a vida dele baseado naquilo que ele vê, não do que ele é, achando que o meio é que cria quem ele é. E se a pessoa acredita nisso, é isso que acontece. Se eu acredito que o meio que eu vivo, as coisas que acontecem do lado de fora moldam a minha personalidade, moldam o meu ser, é isso que vai acontecer. E acontece com a maioria das pessoas, por isso a Matrix tem tanta força. Porque ela bloqueou os nossos sentidos sutis, espirituais, para que a gente ache que tudo que existe é só o que os nossos 5 sentidos percebem. Sendo que a nossa realidade, a verdadeira, vai muito além disso, né? Além dos 5 sentidos. É da nossa intuição, é o ser que manifesta, né? Quando a gente tem essa consciência de que eu manifesto a partir do ser, a partir de quem eu sou e de quem eu acredito que sou, eu começo a modificar e o meio, ele não passa mais a influenciar em quem eu sou. E eu, a partir de quem eu sou, começo a influenciar o meio em que eu estou. Então, a partir de mudança de quem eu sou, eu consigo modificar o meio. E como que isso se aplica
nessa conexão de chamas gêmeas. Quando uma mulher, ela tá, ou o feminino, né, tá vivendo essa conexão e você percebe, e você tem certeza que ele é a sua chama gêmea e que vocês poderiam estar vivendo unidos nessa encarnação, mas por algum motivo ele se afastou, como você deve se posicionar diante disso? Primeira coisa que você deve fazer é desapegar dele. O apego vai afastar ainda mais, porque quando você tá apegada, você também tá manifestando uma ferida sua. Ele tá manifestando. Ele tá refletindo essa dor que existe em você, o apego, a sensação de abandono, o não merecimento, a carência. Então é muito comum que quando acontece esse encontro, o feminino sente carência, sente apego, fica viciado no outro, no masculino, porque ele quer aquela endorfina, aquela dopamina, aquela oxitocina que o masculino faz com que o feminino sinta. Ele desperta toda essa bioquímica do amor dentro do feminino. E o feminino fica viciado. Então, ao invés de ele controlar isso e compreender de uma maneira mais racional, de uma maneira mais espiritual o que está acontecendo, não. Ele entra no ego e aí ele entra no apego. E aí quem é que começa a comandar o comportamento da pessoa, do feminino? Não é mais o eu superior, não é mais a consciência, é o corpo. O corpo viciado naquela emoção, ele quer mais daquela emoção, daquele sentimento, daquela paixão, porque todos esses hormônios que eu falei, eles são hormônios da paixão. Aí ele fica viciado nisso e aí começa a querer mais. É como uma droga mesmo. Então ela quer mais, ele quer mais, ele quer mais e acaba que sufoca e prende o masculino. E quando a gente faz isso e a gente tenta prender, sufocar e quer tirar dele o que ele talvez não queira dar naquele momento, isso faz com que ele se afaste ainda mais. Então, além de ele estar com todas aquelas questões de sentimento, de emoção, ele não compreende nada, tá uma bagunça na cabeça dele, o que tá acontecendo comigo, por que eu me sinto desse jeito, isso aqui tá errado, essa mulher me deixa estranho, eu vou me afastar disso, porque essa mulher causa em mim emoções que eu não tô acostumado a sentir e eu não acho que isso é certo. O ego vai dizer isso. E ele vai acabar, talvez, ouvindo a voz do ego. E você, o feminino, você deve se posicionar diferente, você deve soltar. Ai, Nila, por que tu tá falando isso só pro feminino e não tá falando pro masculino? Porque a minha missão é trabalhar o feminino, tá? Talvez o Alex vai falar ainda, a gente vai fazer vídeos, mas hoje, a minha missão, o meu trabalho hoje é trabalhar o feminino, é empoderar você, deixar você segura, aprendendo a tomar decisões, a fazer escolhas nos momentos difíceis, a não se colocar mais em segundo lugar, não se colocar mais nesse lugar de apego, onde você fica perdida e não sabe se vai, se volta, se liga, se não liga, se bloqueia, se não bloqueia. Então, o meu trabalho é esse, é te colocar numa posição do feminino curado, onde você vai conseguir tomar decisões, fazer escolhas, desenvolver o seu feminino sagrado e equilibrar a sua energia masculina, empoderar o seu yang também. Então, é imprescindível que você esteja com o seu yin e o seu yang equilibrados. Isso te torna altamente desejável e atraente. E você não vai precisar procurar por ele, porque ele vai vir até você. Entendeu a diferença? Então, se você ficar procurando, buscando, mesmo que você não ligue, mesmo que você não procure, não mande mensagem, se a sua energia tá vibrando no apego, se você fica pensando nele 24 horas, tentando saber o que ele tá fazendo, o que ele tá falando, e aquela sensação de agonia, aquela pressão no peito, aquela falta, isso não vai aproximar vocês dois. E caso aproxime, vocês vão acabar se afastando de novo. É só uma questão de tempo, porque não tem como se manter uma relação saudável onde existem pessoas doentes, entende? Não tem como.
Isso é matematicamente impossível. É ilusão. Você precisa trabalhar o seu feminino, você precisa curar o seu feminino, você precisa curar essas feridas, você precisa desenvolver o seu poder magnético para que esse masculino comece a se transformar. E eu não tô dizendo aqui, gente, que fique muito claro. Ai, Neila, eu tenho que trabalhar o meu feminino porque eu tenho que viver essa conexão. Não, você não tem que viver conexão. Você tem uma escolha, você é livre, você tem livre-arbítrio. Mas independente, se você quer viver essa conexão, se você não quer viver, o seu desenvolvimento precisa acontecer. Se você se conectou, se você tem essa compreensão e você não vai fazer o trabalho que precisa ser feito por você, você está se negligenciando. E negligenciando o seu processo, que você tem consciência de que é para fazer, e você vai procrastinar, vai querer continuar vivendo do jeito que vivia, na zona de conforto, ao invés de expandir, de partir para a iluminação e para o autodesenvolvimento. Que a gente vive aqui na Terra, a gente encarna para viver experiências. E caso você não queira se desenvolver, também tá tudo bem. É tudo escolha. Por que eu falo que você deve fazer? Porque você vai poupar tempo. Porque você vai ganhar experiência, você vai ganhar compreensão. Mas o fato de você também não querer, também é uma experiência. É uma experiência que talvez a sua alma precise sofrer um pouco mais, passar mais trabalho, continuar sendo rejeitada, continuar vivendo relações tóxicas, até que doa tanto, que você diga, realmente eu não quero mais viver isso, eu preciso mudar. E aí você vai entender que essa mudança não acontece de fora para dentro, não é uma pessoa de fora que vai vir transformar a sua vida. Uma pessoa de fora, ela vem mostrar o que você precisa trabalhar em você, mas ela não vai trabalhar por você e ela não vai mudar a sua vida. A sua chama gêmea não vai mudar a sua vida. Quem vai mudar a sua vida é você. Só você tem o poder de transformar a sua própria vida. E aí você pergunta, tá, Neila, então o que tu faz? Eu te mostro o caminho, um caminho. Não que eu tenha o único caminho, ou que eu saiba todas as coisas, longe de mim, mas eu sei um caminho que funciona. E é isso que eu mostro. Eu mostro, se você seguir por aqui, você vai encontrar cura. Existem outros caminhos, com certeza, e todos levam a Cristo. Olha, eu me lembrei de Jesus, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único caminho. Então, às vezes a gente anda por caminhos, mas no fim, o caminho é a consciência dele, é a consciência crística, que faz com que nós venhamos a nos transformar e a viver uma vida que merecemos, do jeito que ele disse que nós deveríamos viver. Então, voltando à questão dessa conexão, essa fuga acontece muito por causa disso, porque ele não compreende as emoções que estão dentro dele, ele não tem noção do que está acontecendo a nível consciente e ele acaba se escondendo, ele acaba fugindo, até que por sentir muita dor ou por qualquer motivo, ele comece a se abrir para essa relação, aos poucos. Mas se ele te encontra numa questão, se você tá curada, se você tá se trabalhando, se você tá com paciência e você tá desenvolvendo amor próprio, que te leva a amar incondicionalmente, a vê-lo como ele realmente é, não a ver os traumas, as dores, mas a ver a alma dele. Então, aí quando você começa a enxergar a alma dele e percebe que ele tem coisas a trabalhar, assim como você também tem questões a trabalhar, você começa a saber se comportar de uma maneira que não vá afugentá-lo. Ele vai querer estar próximo de você, porque ele vai sentir afago, ele vai sentir aconchego, ele vai sentir que você é um lugar seguro para se estar, que ele não precisa ter medo de estar, de abrir o coração, de se permitir amar e de permitir que alguém entre no seu coração, nas profundezas da sua alma e mexa nesse lugar. É muito difícil para qualquer pessoa, hoje em dia, diante de tantas distorções de valores que nós temos visto
sobre o que é o masculino, o que é o feminino, sobre o homem, sobre a mulher, sobre essas energias, as pessoas acabam ficando muito confusas e fechadas. E não querem amar, não querem se permitir ser amadas. Quando vem o amor, elas fogem. E isso acontece nessa conexão de chamas. Eles fogem. E muitas vezes até o feminino pode fugir, se ele tá muito magoado. Por que eu tô falando do feminino? Porque aqui é um lugar de cura do feminino. É do masculino também. Mas eu falo mais diretamente ao feminino, porque, como eu já disse, é minha missão. Trabalhar com isso. Trabalhar com o sagrado feminino. E quando essa conexão acontece e os dois eles não estão em equilíbrio, ou um tá muito desequilibrado, o outro tá tentando se equilibrar, né? Pode existir um roubo energético aí, tá? E por que eu tô falando disso? Porque nós estamos começando, Alex e eu, a acessar algumas ferramentas para tratar essa desigualdade energética e trazer equilíbrio para o campo. Cada um ficar com o que é seu. Imagina que você, feminino, se conectou e se sente energeticamente sugada, se sente energeticamente roubada ou desequilibrada por conta da sua chama gêmea. E o mesmo pode estar acontecendo com ele e provavelmente está. Em algum nível, você também pode estar roubando algo dele, que você não saiba, isso é algo inconsciente. E hoje a gente já tem uma ferramenta que equilibra essa questão. Ela devolve aquilo que é dele, energeticamente, e traz de volta aquilo que é seu. E isso causa uma harmonia no campo. Então, com o passar dos dias, depois que essa ferramenta ela é aplicada, você começa a perceber leveza. Você começa a ver a sua chama diferente, você começa a ter mais amor e a entender o que é seu e o que é dele. Começa a vir uma clareza nos papéis e não há mais essa troca desigual de energia. Mesmo que vocês não estejam conectados, mesmo que ele nunca tenha ouvido falar disso, porque as conexões de chamas, elas são conexões profundas, são conexões espirituais, energéticas. Então, existe hoje já essa ferramenta na qual o Alex e eu estamos trabalhando. A gente passou por essa ferramenta, nós aplicamos em nós num momento em que estávamos em grande desequilíbrio, mesmo estando juntos, morando juntos, a gente passou por uma situação muito desafiadora na nossa conexão e foi nesse momento que a gente acessou essa ferramenta. E a gente descobriu o que estava acontecendo, esse roubo energético que estava acontecendo, e a gente aplicou essa ferramenta e a gente percebeu a clareza que veio tanto para mim quanto para ele. E muitas curas continuam acontecendo, muitas curas aconteceram, além de tudo aquilo que vocês já conhecem sobre nós, que está aqui no canal, muito mais curas vieram a acontecer, que provavelmente nos próximos meses a gente vai estar trazendo aqui para vocês também, caso vocês se identifiquem, né? Esse canal, ele é feito também para contar a nossa experiência, as nossas vivências. Isso aqui não é uma verdade absoluta, não é é verdade, mas não é a única, tá? Mas tudo que é falado aqui e é ensinado é vivido. A gente não tira de livros, a gente não tira de vídeos, é a nossa experiência de vida. Então tem respaldo para tudo que eu ensino, tudo que eu falo, tudo que o Alex ensina e fala, é a nossa vivência. Então, caso você tenha interesse em passar pelo processo de cura, de autodesenvolvimento, de curar o seu feminino, para que você consiga se conectar com a sua chama gêmea e passe também por esse tratamento, que esse tratamento ele também serve não só para equilibrar essas energias, mas de fato para unir esse casal, colocá-los em união. E eu falo assim porque é algo que eu resisti muito no início, porque eu não queria. Eu resistia porque eu falava não faz sentido,
mas a gente vai vivendo, a gente vai aprendendo, a gente vai entendendo, a espiritualidade vai trazendo mais clareza e a gente, então, realmente é possível que as pessoas vivam essa relação e é, além de possível, necessário para o planeta nesse momento que estamos vivendo. Então, meninas e meninos e chamas e todos aqueles que estão vendo esse vídeo, caso tenham interesse, é só me chamar, o link tá no comentário, no primeiro comentário fixado, e eu espero ter trazido um pouco de clareza para vocês, compreensão. Até o próximo vídeo. Beijão você!